Muito bem, muito bem, muito bem. Agora sim, vou copiar o link para mandar para essas preciosas, link novo, porque o nosso link não deu certo, o primeiro link. Então vamos de link novo. Dizem que quem faz ao vivo, de verdade, faz melhor. Aí, ó. Olha nós fazendo ao vivo. Todo mundo aqui entrando nessa live e eu tô copiando o link para quem está em casa, que vai conseguir acompanhar no ao vivo. Então, se você conseguiu conectar, seja muito bem-vinda. Link novo, né? Novo. Muito bem. Deixa eu copiar para os outros grupos. Enquanto você vai entrando, me diz como é que tá o teu domingo. Me diz como é que foi o teu fim de semana. Me diz que coisas que tu fez nessa semana. Se tá tudo certo por aí, tá tudo certo por aqui também. Seja muito bem-vinda. Aproveita, manda link para uma amiga. Quero dizer que eu estou muito feliz e o meu coração muito grato a Deus pela oportunidade que eu tive de, pela segunda vez, participar de um evento tão lindo, tão bem organizado. E seja bem-vinda, você que está entrando, aproveita, manda esse link para uma amiga, mas para aquela que tem propósito. Olha, vem comigo, a gente vai falar de 7 medos que todos nós temos. E por que, Sibeli, que tu vai falar dos 7 medos? Porque teve um deles, em específico, que apareceu hoje na minha meditação de manhã, no processo que eu faço todos os dias. Então, a gente sempre vai ter algo para limpar, sempre vai ter algo para ressignificar. Então, se você está entrando aqui, tem a oportunidade de encaminhar para alguém esse link e ser também ferramenta de cura na vida de uma pessoa. Mas eu estava falando do evento. Então, o evento era um sonho de participar de um evento de marketing digital. E em 2019 eu comecei a dar uma estudada sobre isso, 2020 veio pandemia, e passou a pandemia, e aquele sonho ardente de ir no evento. E quando chegou em 2023, eu falei para o Andrade, olha, eu quero muito ir nesse evento, é em Minas Gerais, é um pouco longe e tal. Tudo bem se eu fizer a minha inscrição dele? Tudo bem, eu não vou. Próximo do evento, ele disse, vou também. Eu falei, uau, nada melhor que a gente ter o apoio do marido nesses projetos. Em 2024, nós fomos juntos a primeira vez, e esse ano repetimos o evento. Foi maravilhoso, incrível, que lugar, que entendimento daquelas pessoas que estão lá, e é muito bom ver as pessoas prosperando, sabe? Mas o mais lindo de tudo é, no meio de 10 mil pessoas, ver pessoas que entenderam Cristo como essência, e levaram para os palcos, apresentando os trabalhos, falando sobre Cristo, falando sobre o amor de Deus, e isso é maravilhoso, porque o reino está sendo alcançado, tá? Vamos entregar o nosso encontro de hoje? Aproveita e manda um link para alguém, mas só aquela pessoa que realmente vir na tua mente, você fala assim, olha, eu quero te convidar para ser minha guardiã no dia de hoje, me ajudar nesse processo. Vai ser lindo o nosso encontro de hoje. Eu tenho meia hora, porque tem muitas pessoas que vão à igreja. Hoje é domingo, dia de cultuar o Senhor. E para quem está assistindo na reprise depois, nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo no domingo. Vamos agradecer? Fecha o olho aí. Inspira, puxa esse ar aí bem forte. Segura. E solta bem devagar, bem devagar, bem devagar. Isso. Pai, a Ti eu rendo graças. O Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor, eu te agradeço pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela oportunidade, Deus, de estar aqui com pessoas determinadas a buscar mais de Ti, a buscar entendimento sobre como a mente funciona, sobre como o corpo reage e por que isso nos impede de Te servir com autoridade, de Te servir com amor, de Te servir com zelo e de sermos guardiãs do nosso coração. Deus, eu peço que o Teu Espírito, o Teu amado Espírito Santo venha sobre as nossas vidas neste momento. Para quem está assistindo ao vivo ou depois no gravado. Guarda a mente, o coração, mas toca nos nossos 5 sentidos, para que nesse momento a gente sinta o nosso corpo ser tocado, para que todo o conhecimento que vai ser transmitido no dia de hoje possa frutificar nas nossas vidas a partir de hoje também. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, mulheres lindas? Dá uma boa tarde aqui, já estou pronta para ir. Ah, que linda, Andressa. Que bom, nosso encontro de meia horinha, tá?
mas vai ser bênção. Abre comigo, se tu tiver uma Bíblia pertinho aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Temor é covardia, temor é medo, tá? Mas ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e moderação. Essa é a versão da minha Bíblia. Mas tem algumas Bíblias que trazem que Deus nos deu um espírito de ousadia, de coragem, de ir avante. E eu quero te falar o porquê da minha foto. Já vou começar com ela. Durante toda essa jornada que a gente está fazendo junto, esses 7 dias que eu falei sobre as leis da natureza, eu também estou praticando algumas técnicas que vêm dentro da psicologia para eu trabalhar com os pacientes que eu atendo, mas eu estou trabalhando em áreas bem específicas e bem pontuais. Por quê? Porque nós carregamos uma vida inteira de dor, trauma, sofrimento, angústias, mágoa, enfim. E não vai limpar tudo de uma vez só, gente. Sempre tem coisa pra gente acessar. Sempre tem coisa pra gente buscar. Sempre tem coisas pra gente, tá? Dar uma cavadinha. Oi, Michele, boa tarde. Oi, Amanda, boa tarde. Ai, suas lindas. Que maravilhoso ter a companhia de vocês aqui. E aí, hoje no aeroporto, nós acordamos muito cedo. Saímos de Belo Horizonte às 3 horas da manhã para ir ao aeroporto. E quando chegamos lá, eu falei, eu vou aproveitar aqui e vou fazer a minha meditação. Coloquei meu fone de ouvido, sentei, comecei a falar com Deus e daqui a pouco as lágrimas começaram a cair. Eu estava num processo sendo direcionado, sendo guiada. E quando eu estava ouvindo ali o áudio e falava assim, olha, agora você vai acessar alguns quadros e nesses quadros vão vir as suas dores, vão vir as emoções onde você ainda tem coisas para você limpar, tem coisas... E aí veio a primeira palavra, veio o medo, depois a segunda veio insegurança, e foi vindo a terceira, eu falei, gente, e aí eu chorava. E eu não queria nem saber, eu tava no aeroporto, no meio de um monte de gente, o Andrade do lado, e eu chorando. E eu senti aquilo na minha alma, mas naquele momento eu entendi que eu estava disposta a enfrentar a vergonha. E ela apareceu, ela surgiu na minha mente, a vergonha surgiu como uma emoção que me prende ao meu passado. E eu falei, Deus, como tu é maravilhoso. E eu comecei a limpar aquilo ali, eu comecei a acolher aquela dor, aquele sentimento. E eu falei, eu vou me permitir entrar nesse lugar de sim, de chorar, de sim, de entender que é importante a gente primeiro olhar para dentro da gente e dizer onde dói. Por que essa vergonha está aqui? O quanto de verdade a gente dá para as pessoas, o quanto de valia a gente dá para as pessoas para levar a gente para um lugar de medo, de vergonha, de insegurança, de não capacidade. Se Deus que nos trouxe para esse tempo, para cumprir um chamado, Ele nos deu um espírito de ousadia. Por que a gente fica amarrado nesse passado? E aí eu comecei a recordar frases que eu ouvia, o que os outros vão pensar se você fizer isso, sabe? Aquele peso, e eu falei, Senhor, eu quero sair deste lugar. E eu chorava, acho que fiquei uns 40 minutos mais ou menos ali. Quando o Andrade me olhou e disse, olha como tá o teu rosto. E eu peguei e fiz uma foto, gente, na foto eu já estava um lado um pouco limpo. E eu olhei para 3 mulheres na minha frente e eu disse, olha, desculpa, eu tô limpando crenças. E uma delas disse assim, fica tranquila, a gente acabou de vir de um retiro de mulheres. Era uma psicóloga. Então Deus, ele é tão bom, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso que ele te acolhe onde você está. Oi, Adna, bem-vinda. E aquela dor, eu senti aquele acolhimento, porque não importava se eu estava ali acessando os meus lugares, acessando coisas que ainda, depois de limpar tantas coisas, ainda tinham pontinhos ali para limpar. Eu falei, eu preciso impartir isso com as mulheres. Eu preciso buscar ser muito transparente e verdadeira e te perguntar, mulher, por que tu ainda tem dificuldade em avançar num projeto? Por que tu ainda tem dificuldade de dar o primeiro passo naquilo que tu já se determinou? Por que tu tem dificuldade de cuidar do teu corpo como templo do Espírito Santo de verdade? E de olhar para uma comida e dizer não. Por que essa dificuldade? Que coisas que foram colocadas e programadas dentro de você para você acreditar que você não é capaz? E a gente precisa olhar com amor. De verdade, a gente precisa acolher. E a gente precisa deixar e dizer assim, eu agora, como uma adulta saudável, faço as minhas escolhas, porque eu decido o que eu coloco dentro do meu templo. E aquilo veio me limpando de um jeito, e eu falei para o Andrade, eu estou muito feliz, porque eu pouco me importei onde eu estava. Eu queria sair daquele lugar da vergonha, porque dentro do evento, 10 mil pessoas dentro do evento, e eu comecei a olhar aquilo e falei, gente, por que eu tenho tanta dificuldade de romper?
Por que meu treinamento ainda não tá aqui? Por que, sabe? Comecei assim a me questionar de verdade. Eu falei, eu vou limpar isso. Eu vou limpar isso, eu vou sair desse lugar. Esse é meu ano de mudança. E todo mundo aqui sabe, quem me acompanha, que eu amo o número 8. Mas dessa vez era um número 9 soltando. O número do apartamento dava 9. O número lá do portão dava 9. E tudo dando 9. Eu buscando, opa, um 9, fim de ciclo, né? Ok, já entendi. Deus começou a falar comigo. E teve um dia que eu acordei 3h33, que dá 9 também. E eu comecei a orar. E parecia que algo me acordava. E eu falei, já entendi, Deus. Eu vou sair desse lugar e eu vou levar todas as mulheres que querem sair desse lugar. Eu vou carregar comigo. A minha pergunta para você é: acessa agora. O que você se determinou a fazer e você ainda não conseguiu? O que? Tem alguma coisa dentro de você? Tem. Que a procrastinação tá vencendo. Que o medo, que a insegurança. E aí eu acessei 5 pontos. E esses 5 pontos eu anotei. Mas olha que interessante. Uma delas eu havia esquecido. E eu falei pro Jason, eu anotei. Sabe por quê que você tem que anotar? Porque primeiro teu cérebro te sabota. Sabe por que ele te sabota? Porque essa crença te trouxe até aqui. Tu acha que o teu cérebro vai dizer assim, não, eu vou deixar aqui, ó, disponível para te levar. Não. E uma delas eu já não estava conseguindo mais acessar. Eu falei, Jason, sumiu um negócio da minha cabeça aqui. No aeroporto tem várias lojas e eu fui passando de loja em loja e eu vi um livro e daqui a pouco eu estava lá no livro vitimização. Falei, tá aqui. Então, a minha primeira emoção que ainda estava ali me segurando, me prendendo, porque eu não estava rompendo, o medo. O medo de desagradar, o medo de falhar, o medo de ser criticada, o medo. Lembra que eu já abri isso para vocês? O medo. Sempre vai estar ali, é literalmente o espinho na carne. Segundo, a procrastinação. Por que deixar para depois? Exemplo, eu levei um computador, que é o meu computador, e ele estava quebradinho do lado. E teve um dia que eu fui abrir para fazer a live para vocês e eu falei, por que esse computador ainda tá quebrado? E aí veio na hora na minha mente. Porque tu não quis parar ele para não gastar dinheiro. Uau! O não gastar dinheiro. A crença da escassez predominando ali. O não gastar dinheiro. Você entende que tá embutido uma crença na gente? A gente tem que limpar. Eu falei, em nome de Jesus, eu saio desse lugar agora. Como se não bastasse o computador. Eu acessei um quarto na minha casa, onde eu separei roupas para doar, e elas já estão há alguns meses ali. Amanhã eu levo, amanhã eu dou. A pergunta é, o que tem na tua vida que não te pertence mais, mulher? Porque eu não sou a única aqui. E de verdade, a gente precisa buscar esse lugar. E é muito em amor que eu falo isso para ti. Então, medo, procrastinação e insegurança. A quarta eu tinha esquecido. Vitimismo. Como era bom ser vítima. Porque a vítima é aquela de ó céus, ó vida. Tá sempre esperando alguém para acolher. Tá sempre esperando alguém para vir passar a mão. Porque é bom se sentir amada. Daí a gente vai para o lugar da vítima. Eu não tenho culpa, não fui eu que fiz. Foi o outro que fez para mim. Fizeram para mim. Ninguém fez nada para você e nem para mim. É a gente que pega o que as pessoas fazem e traz para dentro da gente e guarda com muito amor aquilo ali. Fez sentido aí ou só para mim aqui? Meninas, entendam que é com amor. E eu pedi muito a Deus esse lugar e eu falei, essas mulheres que caminham comigo, eu vou abrir isso para elas. A comunidade eu vou abrir lá no dia 9. E sim, vai ter um valor para quem quiser entrar, tem um valor, mas eu não posso deixar de falar isso aqui para você. Eu não posso guardar esse conhecimento para colocar só dentro da comunidade, se tu pagar, tu acessa. Não, eu vou ser cobrada por isso. Você entende? A pergunta é, o que você ainda está segurando por conta de uma crença, de não merecimento, de escassez? O que você ainda não conseguiu soltar? Vamos lá, o vitimismo. E eu me peguei no vitimismo, apareceu na minha frente a palavra assim. E depois eu já não lembrava mais dela, mas era o meu cérebro me sabotando, não querendo que eu saia desse lugar. Você entende? Sai desse lugar. E por último, de todos, a pior de todas é a vergonha. A pior emoção é a vergonha e tava lá, estampada na minha visualização. E eu falando, Deus, qual que é a última palavra que tá dentro de mim? E aí apareceu certinho, assim, vergonha. A mente, ela é inteligente, mas ela te sabota. A pergunta é, se eu tô aqui e essa vergonha tá ancorada em algum lugar, eu quero limpar. E eu não tenho vergonha de falar para vocês.
Se fosse antes de eu acessar esse lugar, talvez eu teria. Agora não. Agora eu preciso ser muito verdadeira com você, porque eu também sou mulher. Porque eu também tenho vergonha de algumas coisas. E tá tudo bem, tem coisas que a gente de verdade tem que ter vergonha de sair se expondo o corpo, ok. Mas a vergonha que te paralisa, não. A vergonha, mulher, que te coloca uma trava e que te limita a você avançar. A vergonha de, meu Deus do céu, se eu me expor agora, o que os outros vão pensar? Ah, agora virou uma blogueira, agora virou uma influencer. Ei, eu vou usar a ferramenta que tiver disponível no meu tempo para mandar para as pessoas, para enviar, para comunicar a mensagem que Deus colocou no meu coração e eu não vou parar. Sabe por quê? Porque à nossa volta tem muita gente usando o mesmo recurso para destruir famílias. Você entende? Tem muita gente usando o mesmo recurso para denegrir a imagem do outro, para dar golpe nos outros. E aí você que tem uma mensagem assim como eu, vai ficar na vergonha de falar, de se expor? Não, mulher. De coração, com muito amor, acesse esse lugar. E eu tenho certeza que eu não sou a única que de medo, procrastinação, insegurança, vitimismo e vergonha, talvez uma ou mais de uma dessas também tenha você. Senão você não estaria nesse grupo, eu tenho certeza. A pergunta é, tá disposta a soltar? Ai, Sibeli, mas o título lá não tá. Os 7 medos básicos, sim. Existem 7 medos básicos e eu vou já te passar quais são eles. O medo da pobreza, que está ligado totalmente à escassez, que é o de perder o que eu conquistei, porque a nossa história, a nossa ancestralidade, os nossos avós, bisavós, eles vêm de uma história assim, gente. De muita miséria, de muita pobreza. Isso está no nosso DNA. E a gente precisa ressignificar isso. A segunda, o medo das críticas. Todo mundo tem. A questão é, tá te paralisando? Tá te prendendo? Tá te impedindo de tu fluir, de tu frutificar, de tu servir o reino em amor? Vamos lá. Lembra dos talentos? Não enterra. Não enterra. E se tu enterrou, assim como eu, um tempo atrás, desenterra. Tô aqui para te ajudar a tu desenterrar. E a gente vai caminhar junto. E a gente vai vencer. E o que depender de mim, a gente vai vibrar junto, vai torcer junto, vai brindar junto. Porque é muito bom quando a gente entra nesse lugar de entendimento que ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém faz nada grande sozinho. Coloca uma coisa na tua cabeça, ninguém faz nada grande sozinho. E o propósito para qual Deus nos chamou não é para ficar isolado. Ai, mas eu gosto tanto de orar no meu quarto fechadinho. Beleza, tenha teu tempo com Deus, isso é intimidade. Mas a tua voz, a tua história precisa chegar a lugares que não é para Sibeli chegar, que não é para Maria, para Joana. É para você chegar. Você entende? Vamos lá. O medo de uma saúde fraca. Sabe aquela, deu uma dor de cabeça? Será que eu tô com câncer? Meu Deus. Dá uma dor no joelho, no braço, na perna. Meu Deus, será que é uma doença mais grave? Você entende? Olhe para isso com amor. O medo de uma saúde fraca. Tá? Olha para isso com amor. Um medo de perder um amor. Porque lá no passado não se sentiu amada. Ou de alguma forma se sentiu abandonada. E aí agora, na fase adulta, aceita qualquer coisa como amor. Aceita migalhas. Não, mulher, você não nasceu para aceitar migalhas. Você é filha amada de um Criador. E você precisa se amar primeiro. Porque as pessoas só estão dando para você o que você primeiro se dá. Então, se eu não cuidar do meu templo, se eu não honrar o meu templo, se eu não tiver tempo para o meu templo, as pessoas não vão ter tempo para mim. De verdade. Se eu não me cuidar, se eu não acordar todos os dias como se eu fosse para uma festa de casamento. A prioridade for o outro. Infelizmente. Eu sempre vou estar em segundo plano também. Tá bom? Vamos lá. O medo da liberdade perdida. Sabe aquelas pessoas centralizadoras demais, em excesso? Tenho tanto medo de perder a liberdade que eu acabo tarefa. Aí eu me sobrecarrego demais. Uma falsa sensação de dizer, eu controlo. Sai desse lugar em nome de Jesus. Ninguém faz tão bem quanto eu faço. Sai desse lugar. Ninguém é tão caprichosa quanto eu sou. Sai desse lugar. E eu tive que lutar muito com isso, em alguns aspectos da minha vida. Medo da velhice,
de chegar à tua fase de velhice, porque vai chegar para todo mundo. A pergunta é, o quanto você tem cuidado do teu templo hoje, para que quando chegue a tua velhice, tu tenha uma velhice digna, uma velhice saudável, uma velhice que você possa curtir os teus netos, curtir talvez os teus bisnetos. A minha avó tem 92 anos e tem uma saúde de ferro. Passou por Covid, passou por dengue, passou por tanta coisa. 92 anos. Tem bisneto e agora tataraneto. Aí é que tá. Tenho certeza que se você hoje decidir, Sibeli, tu vai começar uma jornada de novo? Claro que eu vou. Amanhã, às 6 horas, eu tô aqui e eu jamais vou abrir mão. Jamais vou abrir mão. Hoje de manhã eu não consegui, por conta do horário que a gente ia sair. Mas estou aqui às 6 da tarde. Você entende? Eu quero todos os dias ver esse lugar. Se tiver uma pessoa, se não tiver ninguém, eu vou estar aqui. Eu vou deixar minha mensagem, eu vou deixar o meu legado, eu vou transmitir o que eu estou sentindo, eu vou impartir o que eu vivi. Porque assim como a tua história é a história de alguém, a minha também é de alguém. Tá bom? Vamos lá? O medo da velhice, já falei. E por fim, o medo da morte. Ei, a gente só tem o agora. A única verdade que a gente tem é que aqui esse plano é passageiro. A pergunta é, legado a gente deixa nas pessoas, diferente de uma herança que a gente deixa para as pessoas. Já trouxe isso aqui também. Se você é nova aqui, não escutou a explicação, não sabe qual que é a diferença, o legado que eu deixo, as pessoas não têm como transferir vendendo, negociando, que é o caso de uma herança, por exemplo. O legado não é a transformação que eu e você estamos gerando todos os dias na vida de alguém. E o que você tem gerado na vida das pessoas que passam pela tua vida. Tá fazendo sentido? Só que antes de eu me preocupar no que eu estou deixando na vida de alguém, a primeira pergunta que eu devo fazer é o que eu estou dando para minha própria vida. Eu estou acolhendo os meus sentimentos? Eu estou me permitindo chorar, indiferente de onde eu esteja? Não. Rapaz, é doida? Essa vergonha à frente dos outros? E hoje naquela foto foi... Eu vou fazer um post legal para depois postar. Porque eu vou sair do lugar do medo da crítica, que todo mundo tem. Nossa, chorando agora na rede social, deixa eu expor. Eu tô pouco me importando pro que os outros pensam. De verdade? De verdade. Isso era exatamente o que estava me aprisionando. De verdade? Isso talvez seja o que te aprisiona, o que os outros vão falar de você, o que os outros vão pensar, e o que os outros pensam é problema deles, porque diz respeito a eles, fala somente deles, e não de você. Tudo aquilo que eu vejo, que eu enxergo no outro, de bom e de não bom, só fala sobre mim. E o contrário é verdadeiro também. Escreve para mim se você identificou alguma coisa disso tudo que eu falei. Escreve para mim aqui. Alguma coisa fez sentido? Alguma coisa escalou? Alguma coisa tu... Uau, é isso! É isso! É isso. Já fui muito criticado por postar jejum sobre oração. As pessoas acham que faço isso para me aparecer. Amanda, isso só fala delas. Que o que elas fazem, elas estão nesse lugar de fazer para se aparecer, como elas veem. Infelizmente, ainda estão presas e não fazem por mal. As pessoas não fazem por mal. Porque em algum momento na nossa vida, a gente também já pensou assim. Muitas mulheres já foram tocadas. E é isso que importa. A mensagem do reino, ela precisa ser entregue. E você é o canal, você, mulher, é o veículo. E se tiver algum homem assistindo também, você, homem, o que você está fazendo? Algum esposo, o que você está fazendo com aquilo que Deus colocou na tua mão? É o medo que está te parando? Vamos arrancar esse medo daí. Sibeli, me explica como é que eu faço. Tem um processo? Tem. Conseguimos limpar tudo de uma vez só? Não. Não dá. Não tem como. Porque a mente não consegue se abrir e jogar tudo para fora. Resposta de Deus? Amém. Tudo, Sibeli, tem feito sentido. Amém. Deus seja louvado por isso. Amém. Que Deus abra a tua visão, o teu tato, o teu olfato, enfim, os teus 5 sentidos, a tua audição, para que tu acesse esse lugar. Hoje de manhã foi libertador e eu falei, Deus, eu vou sair desse evento, eu vou arrancar tudo o que me impede de eu fluir, porque ano que vem eu volto, o ingresso já está comprado e eu vou testemunhar do que Deus fez na minha vida. Eu sei que eu tenho um lugar para acessar, assim como eu sei que você também tem um lugar para acessar. O limite, a capacidade, lembra? Que os talentos Deus deu
para cada um conforme a sua capacidade. O que eu fui buscar em Minas Gerais? Eu fui alargar a minha capacidade. É tanta coisa nova, é tanta inteligência artificial. Eu olhei para o Andrade e falei, será que a gente dá conta disso? Meu Deus. Amplia a tua capacidade, mulher. Amplia. Afasta um pouquinho a tua cerca, sabe? É isso. Afastar um pouquinho a tua cerquinha é dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu preciso entender esse lugar. Você entende? Então Deus vai derramar mais na tua vida. Deus vai colocar pessoas na tua vida. E olha que lindo, gente. Deixa eu falar para vocês. Acho que talvez eu tenha contado já. Olha isso. Eu falei, Deus, eu preciso tanto encontrar pessoas que estão vivendo esse lugar do digital também, mas alguém que seja do teu coração. A gente está saindo do hotel para ir para o evento e tem um casal conversando com o senhor na frente do hotel. E o senhor pergunta, de onde vocês são? E a gente estava saindo. Ah, Santa Catarina. Nós também somos de Santa Catarina. Qual cidade? Joinville. Eu falei, uau, Joinville. Qual bairro? Eles? Saguaçu. Eu olhei para o Andrade e falei, não acredito, a gente também é de Saguaçu. Qual a rua? Eles são 2 ruas, 3 ruas para trás da gente. E aí eles largaram o Uber, cancelaram o Uber e foram a pé com a gente. E eu descobri que o esposo era psicólogo também. E assim como eu, arde dentro dele falar da forma que eu tô falando sobre Bíblia, sobre ciência, sobre corpo, sobre emoção. E aí eu falei, Deus, como tu é maravilhoso. Você entende? Você não tá sozinha. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Tem pessoas que Deus quer colocar do teu lado, mas você por medo tem parado. Você por medo tem colocado barreiras para se proteger e você também não faz por mal. De verdade. A gente não faz por mal. A gente só se blinda porque a gente não quer sofrer. A gente só se blinda porque alguém em algum momento já fez algo que nos fez sofrer e o cérebro diz assim, não vai. Não vai. Isso não é para ti. Não vai. Ei, vai além. Segue além. Eis-me aqui. O recurso Deus já deu. Eis-me aqui. Tem coisas que emocionam porque eu vivi recente. Eu falei, Deus, eu quero fazer uma jornada nova. E eu quero comprar umas blusinhas diferentes, porque eu não queria repetir as outras. E eu cheguei de viagem, a minha irmã mais nova disse assim, olha, tem umas blusas para ti novinhas aqui. Tu entende o cuidado? A jornada começa amanhã, não ia nem dar tempo de ir numa loja comprar uma nova, mas olha que linda. Esse é o cuidado que Deus tem quando a gente diz, eis-me aqui, todas novinhas, limpinhas, cheirosinhas. Você entende o cuidado? Ai, Sibeli, mais uma vez tu não falou que tu limpou a crença que tu ganhava? Sim, agora eu tô limpando, não tenho problema de comprar. Mas eu me senti tão amada por Deus. Porque quando tu ganha uma roupa nova, significa que Deus está trocando as tuas vestes, porque tu resolveu dizer um eis-me aqui, e nenhuma emoção do passado, nenhuma história do passado vai te parar mais. Tu entende o que eu quero dizer com isso? Faz sentido aí? Faz sentido aí? Sinta-se amada, sinta-se cuidada, mas é eu e você que precisamos entrar nesse lugar. E quando o versículo fala, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim de ousadia, o que está parando eu e você? Sabe o que para a gente? A correria do dia a dia, a gente fazer tudo para todo mundo e a gente se esquece da gente. A gente querer servir a todo mundo e quando chega um momento de a gente servir, a gente está cansada, a gente só quer cama, a gente só quer dormir, a gente não quer nem olhar para a gente no espelho e dizer assim, como tu foi incrível no dia de hoje. Como tu soube lidar com as situações de adversidade que vieram. Nem isso a gente faz pela gente. Bobear, às vezes nem escova dente. Vai tomar banho, sai correndo, amanhã tem que acordar de novo e faz tudo atropelado. Lindo, né, Josi? Deus é lindo demais. O cuidado de Deus. Quando as tuas crenças não te pararem mais, tu vai entender o cuidado de Deus em tudo. O amor de Deus em tudo. O zelo de Deus em tudo. Você não tem noção. Sabe? A gente pode dar muitas desculpas.
De verdade, a gente pode dar muitas desculpas, todos os dias. Mas vai chegar um dia que nós não vamos mais ter oportunidade de dar desculpas, porque a janela do tempo se fechou. E aí? O que você escolhe hoje? Fazer as pazes com o teu passado? Ou dar uma desculpa? Dói, né? É em amor. Dói, mas é em amor. Deus te trouxe aqui para te governar, para te reinar, não para ser escrava. Não para emprestar a tua mente para as setas que o inimigo vem colocando. Não. Não para uma emoção, para uma experiência do passado te paralisar e te colocar no lugar de medo. Não. Não. Não aceite isso. Cancele isso na tua vida. Só que você precisa dizer um sim. Um eis-me aqui. Você entende que pouco me importava se eu estava num aeroporto e eu estava ali, e enquanto eu estava ouvindo aquele áudio, aquela música, aquele hino vindo no meu ouvido e dizendo: é isso, é isso, é isso. Eu aceito, eu acolho, mas eu cancelo isso na minha vida. Eu aceito, eu acolho, mas eu devolvo para as pessoas o que elas jogaram em cima de mim. Eu olho para o meu pai e eu honro a vida dele e eu ouço ele me acolhendo, mas eu devolvo a história dele e de toda a ancestralidade, de todo o peso, de toda a dor, de todo o trauma que ainda estava dentro do meu DNA. Eu deixo, eu não quero mais, de verdade, porque não faz mais sentido. Você entende o que eu quero dizer? Fez sentido? Acolhe. Fez sentido? Acolhe. Você não é a única. De verdade, em amor, você não é a única. Não, você não é a única. Os nossos pais nos deram o melhor. Sim, com a ferramenta que eles tinham, com o entendimento que eles tinham, eles fizeram o melhor. Mas a pergunta é, hoje, com o conhecimento que tu tem, tu tá escolhendo, decidindo repetir ou fazer o melhor? Ou buscar o melhor para você? Ou se dar o melhor? E você quer ver uma questão de medo de pobreza? E é tão forte quando a gente identifica? Oi, Neuza, fiz a jornada essa semana através da minha amiga guardiã e foi maravilhoso. Que lindo, né? É isso. É isso. Você quer ver o medo de pobreza? Tá tão entranhado na nossa cabeça que às vezes a gente tem em casa para impartir e a gente prefere ver estragar. Ah, estragou. Poderia ter abençoado alguém. Quantas vezes estraga a fruta, estraga a comida? Quantas vezes são recursos jogados fora? Quantas vezes? Quantas vezes a gente está com o armário entupetado de coisa? Quantas vezes a gente se percebe nesse lugar? Mas eu prefiro guardar. Isso é a crença da pobreza. Nossos avós, bisavós passaram situações muito difíceis, de acessos, de conseguir comprar as coisas. E essa informação tem no nosso DNA. 13% a ciência explica que essa informação é genética. Basta um ambiente agora para esse gatilho vir à tona, para essa informação se sobressair. Você quer ver um exemplo? Às vezes eu falo assim, ó, comenta lá para as meninas, e quando eu não comento algo que aconteceu na minha vida, é uma crença do medo de que a outra pessoa vá acessar um lugar e talvez ela seja melhor do que eu, e talvez ela vá além do que eu. Sabia que é isso? Que tá lá impregnado? Dói, dói. Quando eu aprendi isso, eu comento em tudo que é lugar. Todos os grupos que eu participo, todos. Se eu não compartilho lá no grupo grande, eu vou no privado da pessoa, eu encaminho. Todos eu aprendi o poder do transbordo da gratidão. Todos. Sibeli, tu tá fazendo isso para se aparecer? Não. Deus sabe que não. Mas eu tô fazendo isso para te ensinar uma coisa que eu aprendi. Que o transbordo, ele é o que representa o quanto eu sou grata. Estar aqui, eu acabei de chegar de viagem, podia estar com meu filho e com meu marido saindo fazer um lanche no shopping, enfim. Não, eu falei para o Andrade, eu quero transbordar isso na vida das mulheres. Você entende? Quando a gente é filha amada, quando a gente entende que o nosso lugar é único em Deus, quando a gente entende para que Ele nos chamou, a prioridade é impartir. Se fez sentido para ti,
eu gostaria de te convidar para te acessar um lugar agora. Gostaria que tu fechasse os teus olhos. Fecha os teus olhos e eu gostaria que nesse momento você direcionasse a tua atenção para a tua infância. É um processo rápido, não é demorado. Mas eu gostaria que tu acessasse a tua infância. Inspira, respira, inspira, respira. Devagar, de forma lenta. Mas acessa a tua infância. Busca aquela menina de 8 anos. A fase de transição da personalidade, de fechamento de personalidade. De 8 anos. Busca essa menina. Se veja você com 8 anos. O lugar, o ambiente que você está, qual roupa você está usando. Respira e talvez vai vir um arrepio no teu corpo. Talvez venha um sentimento de o que está acontecendo comigo. O meu corpo está reagindo, está acessando este lugar. Só visualize na tua mente e pergunte para essa menina: qual o teu medo hoje? Qual é o teu medo hoje? Talvez vai ser do abandono, talvez vai ser o medo do não ter, talvez o medo da crítica, talvez o medo de não ser suficiente, talvez o medo de não agradar, talvez o medo pela comparação, de não ser aceita, não ser validada, talvez o medo de ser abandonada, talvez o medo de não ser boa o suficiente nas coisas que faz. Qual é o teu medo? Pergunta qual é o medo que você está sentindo hoje. Porque é esse que tu vai limpar, é esse que tu vai deixar para trás, é esse que tu vai acolher. Pergunta qual é o medo. E talvez já tenha aparecido o medo, talvez já tenha surgido o medo, assim como eu fiz hoje de manhã. Agora tu vai pegar essa palavra, esse sentimento que veio, e tu vai pegar essa palavra e vai dizer para você mesmo que tá cancelado na tua vida isso. Tá cancelado, tá cancelado. A partir de hoje você decide que isso não é mais um peso, isso não é mais uma pedra nas tuas costas, tu carregando. E abraça essa criança de 8 anos, dá um abraço nela, e se precisar, tu se abraça para tu sentir com mais realidade. Acesse esse lugar. Isso, abraça, acolhe. Tá tudo bem. Até aqui. Daqui para frente, todos os dias a gente limpa um pouquinho essa emoção. Todos os dias a gente sai de situações que esse sentimento ainda prende. É o medo de perder, é o medo de fracassar. Tá tudo bem, pode deixar para trás. Abraça essa menina e diz que a partir de hoje você, como adulta saudável, tá aqui para ajudá-la, para tirar esses pesos que impedem ela de avançar. E tá tudo bem. Sempre que você precisar voltar nesse lugar, de acessar, de acolher, de perdoar, mas de validar e de aprovar essa menina. Tá bom? Respira fundo, bem fundo, bem fundo, bem fundo. Se a lágrima vem, chora. Chora, tá tudo bem. Se velho eu não conseguir visualizar, amanhã a gente tenta de novo. Amanhã a gente entra de novo. Tem outras técnicas que eu consigo usar, é que agora eu não tenho uma música aqui pra colocar, mas tá tudo bem. Pra quem já conseguiu, respira e solta. Tá bom? Ó, acolhe, acolhe e acolhe. Às vezes é difícil a gente voltar lá. Às vezes é difícil. E tá tudo bem. Sem se comparar. Sem se comparar. Sempre que você precisar acessar um lugar, fecha os teus olhos, inspira. E volta no lugar da tua infância. Todas as nossas emoções foram aprendidas na infância. Amém? Eu prometi que era 30 minutinhos, já estamos em 38. Me perdoe, porque sempre passa um pouquinho. E aí, vamos começar uma jornada amanhã, 6 horas? Uma nova? Conta aqui se tu conseguiu acessar essa menina. Se tu conseguiu ver, pelo menos. Se veio na tua mente, comenta pra mim. Se veio alguma emoção, eu tô aqui pra te ajudar. Eu quero fazer pra vocês um processo de meditação, mas eu vou liberar somente pra quem me pedir. Por quê? Porque eu entendo que quem não tá nesse lugar de entendimento não vai fazer sentido. E ao invés de aproveitar como uma oportunidade de sair de um lugar, ainda acaba criticando, dizendo que é misticismo. Não é misticismo. É ciência comprovada, que a tua mente acredita em tudo que tu dá para ela.
E é por isso que a gente passa anos sofrendo, porque tudo que a gente está visualizando, tudo que a gente está sentindo, está reproduzindo mais do mesmo na nossa vida. Tá? Se fez sentido para ti, comenta para mim. Traz depois no privado, tá bom? Não consegui, eu tenho um bloqueio grande com a infância, não consigo lembrar. Mas a gente, com calma, a gente consegue fazer um trabalho, tá? De ir aos pouquinhos, de ir se permitindo. Eu vou gravar alguns áudios e conforme a gente for avançando na jornada, também consigo disponibilizar alguns materiais para vocês, tá? A gente não consegue fazer tudo de uma vez só. A gente não consegue viver tudo de uma vez só. Mas a gente precisa, pelo menos, fechar o olho e visualizar alguma fase da infância. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada pela vida de vocês. Muito obrigada. Se tiver alguma dúvida sobre o que eu trouxe aqui, sobre esses pontos, sobre esses medos, me chama no privado, vai ser uma honra te servir. Tá bom? Sim, por enquanto ainda tenho tempo, a comunidade ainda vai começar, as demandas ainda estou organizando na minha vida, e tudo que eu fizer é uma semente no reino, então é um prazer te servir. Pega esse link, se você lembrar de alguma mulher que precisa ouvir o que foi trago aqui, se o Espírito Santo te conduzir, seja esse braço que alcança alguém. Usa o teu talento, desenterra, aproveita e desenterra, e seja você uma profeta na vida dessa pessoa. Encaminhando o link. Não tá aberto, tá, gente? É um link fechado, então não é qualquer pessoa que acessa, só acessa com o link que você encaminhar, tá bom? Eu não conheço as pessoas que você conhece. Por mais que o vídeo é essa gravação aqui. Mas é por meio de você que talvez essa pessoa vai ser curada. Então, seja uma ferramenta de transbordo. E vamos sair do lugar do medo. A próxima jornada, amanhã, 6 horas da manhã, eu tô ao vivo de novo com vocês. E vai ser linda, porque vai ser uma jornada que antecede a abertura da comunidade, tá bom? Um beijo grande no teu coração, fica com Deus. E a gente se vê amanhã. Se você quiser, eu vou estar aqui. Até lá.